Pega a sua Bíblia agora. Evangelho de João, capítulo de número 8. Evangelho de João, capítulo de número 8, versículo 1 em diante. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre lei e graça, né? A diferença da lei e a diferença da graça. Então, lei versus graças. Eu quero estar conversando com vocês aquilo que Deus colocou em meu coração. Evangelho de João, capítulo 8, versículo de número 1 em diante. Nós vamos, diante dessa palavra, desse texto, discorrer então esse tema sobre a lei e sobre a graça divina. Peço que todos fiquem atentos, não tire o teu foco, amém? Não tire o teu foco em nenhum momento do altar. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato de adulterando. Versículo 5. E a lei nos mandou, Moisés, que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para que tivesse do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: Aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, preste atenção, acusados pela consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E tornando-se a inclinar-se, escrevia na terra. Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. Disse-lhe Jesus: Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Amém? Curva a sua cabeça. Pai, nós te louvamos, te agradecemos mais uma vez nesse altar. Estamos aqui para ouvir a tua voz. Estamos aqui para ouvir a tua palavra. Fala conosco. Leva-nos, ó Deus, diante da sua palavra rema. Edifica-nos, ó Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Pode tomar assento. Quero louvar a Deus pela liderança dos jovens também. Ontem nós tivemos aqui um evento dos jovens, última noite âncora. E foi poderosa, poderosa. Eu senti muita presença de Deus. Pode eliminar ela, Elias, não vai me fazer falta. Sentimos muita presença de Deus. E foi assim, maravilhoso, maravilhoso. Deus, Ele tem feito algo especial, né? Eu quero ainda continuar orando pelas pessoas que estão enfermas, muitas pessoas gripadas, que testaram positivos, outras pessoas que estão internadas, e orar pelo seu Luiz, né? Pai da Vânia, por isso que a Vânia e o Emerson também não estão presentes nesta noite.
Louvo a Deus por aqueles que se recuperaram, né? Semana passada nós tivemos pastores que estavam ausentes, mas Deus tem nos guardado em todo momento. Eu louvo a Deus pela sua vida que está aqui nesta noite. Amém? Nós lemos um texto que fala que alguns doutores da lei pegaram uma mulher e levaram até Jesus. E diante da presença de Jesus, eles falaram: mestre, esta mulher, ela foi pega no ato de adultério. E a lei de Moisés nos diz que ela precisa ser apedrejada até a morte. O que o Senhor tem a nos dizer? A Bíblia fala que Jesus ele estava escrevendo e sabia que aqueles homens estavam procurando algo contra ele para poder acusá-lo. Jesus, a palavra nos diz que ele se endireitou, olhou para aqueles homens e disse: quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Seja o primeiro a lançar uma pedra. A palavra de Deus nos diz que a consciência daqueles homens começou a funcionar. E eles começaram a sair um a um e foram embora. Jesus voltou a escrever na terra e de repente, quando ele se voltou, ele se deparou com aquela mulher. Só ficou ele e ela. Jesus olhou para aquela mulher e disse assim: mulher, cadê aqueles que te acusavam? A Bíblia diz que ela olhou e disse assim: Senhor, não tem mais ninguém. Nenhum deles tiveram como me acusar. Jesus olhou para aquela mulher e disse: nem eu te condeno então. Vá e não peques mais. Com certeza aquela mulher esperava em seu coração alguma palavra de acusação, porque a vida daquela mulher era sofrer acusações. Mas quando ela se deparou com Jesus, ficou só ela e Jesus, Jesus ele teve uma atitude que contrariou toda a lei. Toda a lei. Ele olhou para ela e disse assim: mulher, pode ir. Pode ir. Eu também não te condeno. Vá em paz. E ela foi. A graça que foi manifestada através de Jesus nesse momento foi maior do que a lei. A lei era matá-la. A lei era matá-la. Mas a graça que foi liberada pelo próprio Filho de Deus superou a lei. Então nós vemos nesse texto a aplicação da lei e a aplicação da graça. E é isso que eu quero falar nesta noite, um pouquinho com vocês. A primeira coisa que nós precisamos entender: o que é lei? É uma regra necessária ou obrigatória submeter-se a uma lei. Juridicamente falando, é o ato da autoridade soberana que regula, ordena, autoriza ou veda. Promulgar uma lei
Então a lei, dentro de um direito, ela veta, ela determina e ela breca, mas ela submete todo mundo a ela. Na lei espiritual, na lei divina, é um conjunto de preceitos ordenados por Deus aos homens, através de uma revelação divina. Então vamos pensar um pouquinho sobre isso. Se você pegar o teu carro, e se você atravessar o semáforo aqui, ele estiver vermelho, ele estiver uma câmera, você será multado. Dentro de dias virá uma carta chamada notificação de infração. Você está sendo punido porque você quebrou uma regra. Você violou uma lei. Então, você está sendo punido por ela. Se você for em qualquer lugar e você saquear alguma coisa, pegar alguma coisa, você será também punido por uma infração. A lei divina, ela foi dada a Moisés, e nós entendemos a lei, por quê? Porque a lei mosaica, preste atenção, quando nós falamos de Bíblia, a lei mosaica, ela vai muito além dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é o parâmetro que nós podemos conversar sobre regras e padrões de conjuntos de leis. Mas a lei, ela vai muito além dos 10 mandamentos. A Torá, no Antigo Testamento, são os 5 primeiros livros da Bíblia. E esses 5 primeiros livros da Bíblia, eles tratam de todo tipo de lei. Trata sobre a lei da cerimônia, a lei do casamento, a lei do levirato, trata-se a lei de punição a um crime, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, conjuntos de lei é para estabelecer uma regra, um padrão. Você imagina a nossa cidade ou o nosso país, embora a situação que nós estamos vivendo está meio complicada, mas você imagina um país sem leis. Imagina a pessoa ela ser liberada, entrar na tua casa, furtar toda a sua casa e você não ter aonde recorrer, porque não existe autoridade para punir essa pessoa. Imagina você estabelecer o seu carro, ou estacionar o seu carro, e quando você sai, seu carro não está mais lá, e você não tem mais aonde recorrer. Por quê? Porque as leis não existem. Seguradora não irá mais trabalhar. Vira um caos. Uma nação sem regra vira um caos. Uma instituição sem regra, ela vira um caos. Por isso que as leis, elas existem. Quando Deus formou o povo de Israel, vem comigo. Quando Deus formou o povo de Israel, era um povo nômade. Era um povo que foi sendo gerado no deserto e foi crescendo, e cada um seguia as regras da sua liderança. Quando Deus observou o conjunto daquele povo, Ele disse assim: esse povo pensa diferente, cada um faz o que quer, e não existe, não está estabelecida uma regra. Então Deus instituiu o quê? Regras básicas de uma sociedade, leis cíveis, regras espirituais, estabeleceu para que o povo tivesse o quê? Que se submeter a ela. Vamos pensar na igreja. Jesus deixou 2 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas. É uma regra, é uma lei. Ela não é negociável. Se qualquer coisa subir no seu coração e ocupar o lugar de Deus, você fez o quê? Quebrou uma regra, infringiu uma regra. Certamente, consequências virão. Consequências virão por você ter infringido uma regra. Deus não está em teu coração como o primeiro.
Se você não amar o teu irmão como a ti mesmo, preste atenção, você está infringindo o quê? Uma regra. E terá o quê? Punições. Você já reparou que Jesus, eu acho interessante isso daqui. Toma muito cuidado. Como você trata teu irmão. Hoje nós vivemos uma situação que muitos só enxergam o próprio bem-estar. Só o próprio bem-estar. O que importa é o que eu penso, o que importa é quem eu sou, o que importa é o meu bem-estar. Quando nós não temos esse amor um para com o outro, principalmente no ambiente que nós convivemos, nós infringimos leis. Isso é tão sério, que a Bíblia diz assim, olha, quando você vier trazer a tua oferta no altar, se você tiver alguma coisa contra o teu irmão, deixa a tua oferta. Antes de deixar a tua oferta, vai lá e se conserte com o seu irmão. Porque se você não se consertar com o seu irmão, nem a tua oferta eu recebo. Olha o que a Bíblia diz sobre casal. Marido, se você tiver brigado com a sua mulher, e você vir à igreja e orar, as suas orações não são respondidas. Por isso que a Bíblia diz, vós maridos, sabeis tratai as vossas mulheres como os vasos mais frágeis, para que as suas orações não sejam impedidas. São punições diante de quebras de leis. A lei ela foi instituída para que o homem cumprisse com ela. A Torá, ela nos dá leis para toda e qualquer situação de vida. Por exemplo, quando nós pegamos o livro de Levítico, existem as 6 cidades de refúgio, que elas foram instituídas em lugares separados. Por que havia as 6 cidades de refúgio? Porque quando uma pessoa cometesse um crime, e essa pessoa fosse pega no ato do crime, essa pessoa ela poderia ter 2 saídas. Se ela fosse até o altar do sacrifício e segurasse no chifre, ela tinha direito de ser julgada, e ninguém poderia colocar as mãos sobre ela, enquanto o julgamento não se concluísse. Se de repente ela brigou com uma pessoa, e naquele momento perdeu a cabeça e cometeu um homicídio, o vingador daquela família não poderia colocar as mãos sobre esta pessoa, até que houvesse um julgamento. Por isso, essa pessoa ela tinha que ir para a cidade de refúgio. Só que tinha uma coisa, uma vez que ela fosse à cidade de refúgio, ela não poderia sair da cidade até que o julgamento se concluísse. Porque se ela saísse da cidade, o vingador daquela pessoa que morreu, que era o parente mais velho e mais próximo, poderia matá-lo. E ele seria livre de qualquer acusação. Então aquela pessoa ela ficava onde? Dentro da cidade de refúgio. Porque na cidade de refúgio ela estava protegida. Porque a lei lhe garantia a proteção até que o julgamento se cumprisse. Um verdadeiro habeas corpus, é isso? Aos advogados da igreja. Então, quando nós entendemos que as leis, elas foram instituídas para dar proteção a um povo, só que no âmbito espiritual, preste atenção, no âmbito espiritual, as pessoas começaram a fazer uso e interpretação
de forma errada. As próprias pessoas começaram a levar a parte religiosa para dentro de uma interpretação aonde a exclusão das pessoas eram feitas de dentro das próprias sinagogas. E não havia, em nenhum momento, preste atenção, o amor e a compaixão. O teu erro não era tolerável, o erro da pessoa não era tolerável em hipótese alguma. Então, aqueles que faziam que a lei se cumprisse, eles não tinham piedade. Julgava e subjugava pessoas. Condenavam pessoas. Vamos dentro de um texto bíblico, presta atenção. Gênesis capítulo de número 37, fala de uma história de Judá e Tamar. E a Bíblia diz que os filhos desse homem casou-se com Tamar, porém não geraram filhos. Morreu Onã, morreu o segundo, porque o segundo disse assim, eu não vou gerar filhos para essa mulher, porque se eu gerar filhos para ela, os filhos não serão meus, serão do irmão que morreu, e eles terão mais direito do que eu que serei pai. Então a Bíblia diz que ele jogava o sêmen na terra. Deus viu que aquilo era mal e matou. Porém ficou aquele menino e o pai diz assim, olha, quando o meu filho crescer, eu te darei ele para que você case. E o menino cresceu, só que o pai não deu à mulher. A mulher um dia, sabendo que ele vinha sacrificar ao Senhor, a Bíblia diz que ela se vestiu de prostituta e ficou sentado na porta da cidade. Aquele homem, quando passou por ela, preste atenção nisso, aquele homem, quando passou por ela, sentiu o desejo de tê-la e conversou com ela e disse assim, quero passar a noite com você hoje. Aquela mulher disse assim, é tanto. Ele disse, não tenho. Que penhor que você me dará? Ah, quando eu voltar eu te trago um cabrito. Mas até que você me traga o cabrito como forma de pagamento, o que você vai empenhorar? Aquele homem olhou e disse assim, olha, eu tenho o meu selo, eu tenho o meu cajado e tenho o meu anel. Ela disse, aceito. Ambos foram para um quarto, se deitaram. No outro dia, aquele homem veio trazer o cabrito. Quando ele veio trazer o cabrito, aquela mulher não estava mais lá. Ela não se encontrava mais lá. Ele nem se importou. Passou-se os dias. Chegaram até ele e disseram assim, olha, sabe a sua nora? Ela está grávida. Ela não esperou o menino crescer. E segundo a lei, ela está em adultério. Aquele homem chegou e disse assim, essa mulher é digna de morte. Tem que matá-la. Trouxe ela, julgamento, sentença, morte. Aquela mulher chamou um dos soldados e disse assim, olha, vai até o meu senhor e entregue essas coisas para ele. Entregue essas coisas. E só diz o seguinte, que o homem que me engravidou é dono desses pertences. Quando levou o cajado, o selo e o anel, aquele homem soltou uma frase, mais culpado do que essa mulher sou eu. Poupe a vida dela, porque mais devedora do que ela sou eu. O que eu entendo com essa história? Que o homem, ele usa de um senso de julgamento para o cumprimento da lei, sem nenhum tipo de amor. E às vezes a pessoa está mais
devedora no reino espiritual do que o próprio réu. Eu vou te contar uma história. Uma vez eu conheço essa missionária até hoje. Na época ela não era missionária. E na época da Assembleia de Deus, muito tempo atrás, não podia se cortar o cabelo por nada. E eu me lembro, eu era novo convertido, mas nós caminhávamos num grupo de oração. E aquela irmã, ela sofreu uma traição muito grande do marido. O marido a traiu e foi embora com outra. Essa mulher, ela ficou tão mal, tão mal, tão mal, que ela cortou o cabelo, ficou desesperada, cortou o cabelo, não queria ir mais para a igreja. E ela foi até o pastor, eu nunca vou me esquecer disso. E quando ela chegou, ela contou o caso. Pastor, desculpa, eu perdi a cabeça, acabei cortando o meu cabelo, acabei ficando mal, quase desviei. Mas por que, irmã, você fez isso? Pastor, aconteceu uma tragédia na minha casa. Meu marido saiu com outra mulher, me trocou por outra mulher e foi embora. Ela esperava o quê? Que o pastor abraçasse ela e dissesse: calma, irmã, nós vamos orar, Deus vai quebrar esse laço, Deus vai destruir esses embaraços, guarde teu coração, você tem filhos, filhos pequenos, sabe, a igreja está aqui para te ajudar, você não está sozinha, nós vamos caminhar com você. Mas ela não ouviu isso. O pastor disse: irmã, infelizmente, o que você está retratando não tem como passar em branco as suas ações. Eu vou disciplinar você. Eu vou tirar você da comunhão da igreja. Mas por quê, pastor? Porque você cortou o cabelo. Aquela irmã estava destruída fisicamente, emocionalmente, e agora ela recebeu um veredito do seu líder espiritual que a destruiu espiritualmente, dizendo que ela não era digna de estar dentro da igreja e de estar dentro da comunhão do corpo, porque ela cortou a ponta do cabelo. O tempo passou. E passa. E a igreja teve que abrir. Porque aquela doutrina tão severa instituída por homens não estava suportando mais. Então teve que se liberar algumas coisas. A esposa do pastor passou a cortar o cabelo, a usar maquiagem, porque ela tinha que estar bonita do lado do seu marido. Um dia conversando, ele disse: eu já disciplinei tantas pessoas por causa de usos e costumes, e hoje a minha casa, os meus filhos, não obedecem mais os usos e costumes da igreja. Eu não sei como olhar para as pessoas que um dia eu disciplinei, que um dia eu tirei da comunhão, porque quando eles olham para a minha família hoje, eu não tenho o que fazer. É assim, às vezes nós somos tão severos com as pessoas, nós somos tão severos em cobrar as pessoas, e não entendemos que existem as leis espirituais que devem serem, sim, obedecidas, mas a cobrança, ela tem que vir com amor. Então quando essa mulher, presta atenção, ela foi pega no ato de adultério, ela não estava sendo julgada por uma comunidade, ela estava sendo julgada por líderes religiosos. E os líderes religiosos a levaram perante Jesus e disseram assim: ó, a lei nos diz que ela deve ser apedrejada até a morte.
Eu não quero saber qual é a situação dela, eu não estou preocupado com a alma dela, eu não estou preocupado com ela, eu estou preocupado com o cumprimento da lei. A lei diz, Moisés deixou muito claro, que ela tem que ser apedrejada até a morte. Agora tem uma coisa que me chama muita atenção, presta atenção. A lei, ela condena o ato, quando descoberto. Presta atenção nisso. A lei condena o ato descoberto. Ela foi pega. E se ela não tivesse sido pega? O que me chama a atenção é que quando Jesus disse assim, ó, se você não tem pecado, aponte ou atire a primeira pedra. A consciência de cada um começou a funcionar. Espera aí, deixa eu fazer uma autoanálise aqui agora. Eu não posso atirar a pedra. Mas ela adulterou. Ah, mas o meu pecado também é grande. Eu não posso atirar uma pedra. Por quê? Ela adulterou, atira a pedra. Não, mas o que eu cometi ontem também é pecado. Ah, eu não posso atirar uma pedra. Mas ela adulterou. Mas os meus pensamentos me levam a pecar. E aí é eu e minha consciência. E contra a minha consciência não há argumento. Eu acho lindo a palavra de Deus, porque quando nós chegamos num texto que se retrata da Santa Ceia, em 1 Coríntios capítulo de número 11, nós chegamos no verso de número 28, a Bíblia diz assim, examina-se, pois, o homem a si mesmo. Porque quando você vem com a sua consciência, ela trabalha em cima das verdades da sua vida. Se tem uma coisa que Deus sempre nos traz, e Paulo escreveu, feliz é o homem cujo coração não o condene. Por quê? Porque o coração é o entendimento da vida que ele tem, a consciência. Quando aquela mulher foi pega num ato de adultério, ela deveria ser apedrejada segundo a lei. Mas aqueles que a trouxeram perante Jesus, era tão culpado quanto aquela mulher. Será que eu e você às vezes não somos tão rígidos em relação ao nosso irmão que está sentado ao nosso lado? Será que nós não somos tão rígidos em relação às pessoas que nós convivemos? Será que nós não somos intolerantes ao erro do irmão, mas nós somos tolerantes com o nosso próprio erro? Será que a igreja ela não precisava ser trabalhada? E quando eu falo igreja, eu estou falando da pessoa, não estou falando das quatro paredes. De forma que eu possa entender que o meu irmão é passivo de erro, como eu também sou passivo de erro. E eu usar de amor e compaixão e piedade para com as pessoas que estão à minha volta e não ser tão rígido a ponto de julgar, subjugar, de punir e de condenar. Pensa comigo. Quem tem mais de 10 anos de igreja aqui? Levanta as mãos, por favor. Você já viu que antigamente a maior forma de punir uma pessoa era com profecias? Cuidado, irmão, Deus vai te pôr no leito. Cuidado, Deus está abrindo covas. Aí todo mundo ficava com medo. É assim ou não é? Tinha um
Falo ou não falo? Falo ou não falo? Falo. Eu fazia programa de rádio em 1900, não vou falar muito, senão você vai falar, o pastor é velho. E estava eu e um companheiro de ministério. E um dia eu falei para ele assim, ó, para você ver, rapaz, estou fazendo aniversário de casamento. Não, era aniversário da minha esposa. Eu disse para ele assim, acho que eu vou levar minha esposa para assistir um filme no cinema. Ele disse, o sangue de Jesus tem poder. Eu assustei. Né? Falei, o que aconteceu, irmão? Ele falou assim, o que você vai fazer? Eu falei assim, eu vou levar minha esposa para assistir um filme lá no shopping, lá. Vai se converter. Eu disse, mas o que eu fiz? Você precisa se converter. Não vou fazer mais programa com você não, você é carnal. Onde já se viu você levar a sua esposa para assistir um filme? Isso é pecado. Irmão, eu tomei uma lição de moral, que eu me senti desviado. Eu falei, estou desviado, fui para casa pedindo perdão, chorei, nem contei para a esposa. Falei, nem vou falar nada, meu Jesus tem misericórdia da minha alma, eu pequei. Não, é sério. Você sabia que você se sentiu uma pessoa tão ruim, impura? Passou uma semana, reunião pastoral. Qual que é o assunto? Sobre a vida de fulano. Mas por quê? Ah, porque ele está saindo com a jovem da mocidade. Ah, irmão, eu fiquei revoltado. Falei, eu querer levar minha esposa para assistir um filme no cinema, eu tenho que me converter? Eu preciso me converter? Eu tomei uma lição de moral de um camarada que estava em ato de adultério. Quer dizer, de eu pensar em levar a minha esposa no cinema, eu era pecador. Mas o abençoado com outra mulher no motel não era pecador. Você está entendendo a situação que nós vivemos? Por isso que eu peguei esse texto para falar algo muito importante para você. Para te acusar, já chega o diabo com os demônios dele, que todo dia levanta o nosso pecado, porque quem não tem pecado aqui, levante as mãos. Todo dia nós sofremos acusação, tanto do diabo quanto dos seus servos, dizendo como nós erramos, como nós somos negligentes, quando cada dia nós damos um passo errado. Já basta. Agora nós, como igreja, precisamos ter uma palavra, sabe, para levantar o nosso irmão que está caído, para levantar a pessoa que precisa se erguer diante do Deus que nós servimos. Apontar o erro do irmão, apontar o erro da irmã, acusar, é simplesmente ser mais um doutor da lei, dizendo, olha, a lei manda fazer isso. É como se o sacrifício de Cristo na cruz não tivesse o quê? Nenhum tipo de valor ou significado mais para a igreja. Porque parece que hoje nós vivemos mais a época da lei do que a época da graça. E eu não estou te dizendo que a época da graça é um cheque em branco para você usar como você quer, não. Porque essa mulher, ela teve um encontro com a graça. A Bíblia diz que todos saíram, só ficou ela e Jesus. Jesus ficou escrevendo na terra, mas teve um momento que ele se endireitou, e ele olhou muito bem para aquela mulher. E perguntou para aquela mulher, cadê os teus acusadores? Aquela mulher, ela viu um a um ir embora, porque a própria consciência retirou.
Porque Jesus, preste atenção, Ele não vê simplesmente o ato cometido, mas Ele conhece a intenção do coração. A graça, preste atenção, ela não condena simplesmente o ato, como a lei. A graça, ela trabalha na intenção do coração. Por isso que Jesus disse assim, olha, se você olhar para uma mulher e a desejar, já te digo que você cometeu adultério. Porque a graça, ela trabalha na intenção da vida do homem. Deus, Ele nos perdoa, Deus, Ele nos ama, a todo dia Ele nos dá uma oportunidade, mas as oportunidades e o amor não é um cheque em branco para continuarmos no pecado. Pelo contrário, é usufruir do amor de Deus. Porque quando Jesus olhou para aquela mulher e disse assim, mulher, preste atenção, nem eu te condeno. Eu sei o que você fez. Eu sei o que você cometeu. Eu não preciso que ninguém venha acusar a sua vida diante de mim, porque eu sou onisciente, eu sou onipresente, eu sou onipotente. Eu conheço a sua vida. O salmista conhecia o favor da graça, e ele sabia, Senhor, para onde irei eu da sua presença? O Senhor conhece tudo. O Senhor sabe o meu sentar, o meu levantar, o meu deitar, o meu falar. Não tenho para onde fugir. Então aquela mulher, ela teve um conhecimento, ou seja, ela esteve presente diante da verdadeira graça personificada, porque olha o que diz, Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 14. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos o quê? A sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Cheio de graça e de verdade. Ou seja, a manifestação de Jesus é a graça de Deus. Por quê? Porque a lei também condenou eu e você à morte. Mas Ele morreu no nosso lugar. Ele pagou o preço que nós não poderíamos pagar. E hoje nós estamos aqui vivos por causa da graça. O que é graça? A graça é favor imerecido. Graça é a concessão da bondade de alguém que não tinha direito. Nós não tínhamos direito à vida eterna, mas Deus, através do seu Filho, nos concedeu. A lei condena, a graça perdoa. Quando Jesus se deparou, ficou só ele e aquela mulher, ele olhou para ela e disse assim, mulher, eu também não te condeno. Feche os seus olhos só um momento. Existem batalhas, e as maiores batalhas, elas estão dentro do coração e da mente. E às vezes nós não conseguimos adorar a Deus como devemos adorar, porque o próprio coração, a própria mente, nos condena. E nós vivemos uma vida que às vezes estamos amarrados. Entrelaçados a julgamentos, a condenações, tanto por parte de demônios como por parte de pessoas. E nós esquecemos quem é Jesus, porque nós chegamos na igreja, nós não se sentimos dignos de adorar. Nós não se sentimos dignos de pedir alguma coisa. Não se sentimos dignos de sermos filhos de Deus.
Mas Jesus, Ele está presente aqui nesta noite. A Bíblia diz, onde está 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou presente. Eu me faço presente. Deus tem uma palavra ao teu coração. Hebreus capítulo 10, versículo 17. E jamais me lembrarei dos seus pecados e de suas iniquidades. Deus, Ele não te trouxe neste lugar para te acusar. Ele não trouxe você neste lugar para dizer que você não tem a marca dEle ou a promessa dEle, ou que você não é digno de estar aqui dentro. Ele diz em Isaías 43, 25, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. Por amor de mim e dos teus pecados eu não me lembro. O amor constrange. Jesus conversando com aquela mulher, ainda que toda a vida daquela mulher estava exposta, julgada e condenada, Jesus olhou para aquela mulher e disse assim, mulher, eu não te condeno. O que eu tenho para você não é condenação, o que eu tenho para você é o perdão. Eu te perdoo. Eu libero o perdão sobre a sua vida. Eu não te julgo, pelo contrário, eu te abraço. A lei nos julga, a graça nos abraça. A lei nos condena, a graça nos perdoa. A lei nos coloca para fora, a graça nos abraça. A lei nos exclui, a graça nos une ao corpo. Jesus só olhou para aquela mulher e disse assim, mulher, vai-te em paz. Mas não faça mais, não peques mais. A única coisa que a graça exige de mim, ela exige de você, ela exige da igreja, é que tenhamos uma mudança de vida e de comportamento. Deus, Ele te ama, Deus, Ele te perdoa, Deus, Ele te abraça. Mas Ele só não quer que você continue sendo a mesma pessoa que você era antes do amor e da graça dEle. Por isso que Ele disse para aquela mulher, pode ir, só não faças mais. Você quer ter uma vida de vitória? Deus está nos perdoando nesta noite. Vamos sair daqui nesta noite com o coração transformado pelo poder da graça, dizendo, não vou fazer mais. Não vou fazer mais. Essa mulher, ela virou uma das seguidoras. Por quê? Porque ela foi abraçada por Jesus. Não importa o que você já cometeu. O diabo vai tentar usar isso para que você não viva o que Deus tem na sua vida. Mas Deus está dizendo, filho, filha, você é amado, você é amada do Pai. Eu não te condeno. Eu te amo. Vai, hoje, de volta para a tua casa e não peques mais. Você pode sentir o amor de Deus na sua vida nesta noite? Se coloque de pé. Eu quero orar por você nesta noite. Quero orar pela sua vida. Coloque a mão no teu coração. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Tu és a razão
de estarmos aqui hoje. Senhor, tantas acusações que nós ouvimos e vivenciamos no nosso dia a dia. Mas obrigado, Pai, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado e pela Tua graça derramada sobre nós. O Senhor não tem condenação, o Senhor tem perdão. Espírito Santo, abraça-nos. Abraça-nos. Sinta o abraço de Deus na sua vida hoje. Sinta o abraço de Deus na sua vida. Quem sabe Jesus está dizendo as mesmas palavras que Ele liberou para aquela mulher. Eu não te condeno. Vai e não faças mais. Ele te ama. O amor nos constrange. Você é amado do Pai, você é amada do Pai. Sinta esse amor sendo derramado no teu coração. O amor que te limpa, o amor que te purifica, o amor que te dá acesso ao coração do Pai. Não viva o ódio do inferno e nem das pessoas. Viva o amor de Deus na sua vida. Viva o amor que não te condena. Viva o amor que te levanta. Ah, irmão, é tão forte o que eu estou sentindo aqui agora. O Espírito Santo está dizendo ao meu coração: eu estou pegando nas mãos dos meus filhos, e estou levantando eles da situação que eles se encontravam. A lei oprime, a graça liberta. O Espírito Santo está te dando liberdade de vida nesta noite. Liberdade de vida, receba, 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 receba a liberdade de vida nesta noite. Prisões estão se abrindo, cadeias estão se quebrando, algemas estão sendo quebradas. Deus está dizendo: vem para fora. Deus está chamando você pelo seu nome e está dizendo: filho, filha, eu não te condeno, saia para fora. O Espírito do Senhor está te dando liberdade nesta noite. Receba isso em nome de Jesus. Receba isso em nome de Jesus. Receba isso em nome de Jesus. Abrace tua esposa, abraça teu filho, abrace teu irmão, abrace tua irmã. Diga para ele: você é amada por Deus. Diga, você é amado por Deus. Aos pastores aqui, ó, por favor, eu estou vendo o Robson aqui, ó. Uma pastora ali, ó, estou vendo a Sara. Como chama aquele menino lá?
Estou vendo o Renan ali, ó. Cadê o pastor dos jovens lá, ó? Isso, Jonas. Diga para essa pessoa, Jesus te ama. Você é precioso. Você é preciosa. Sinta-se amado por Deus. Sinta-se amado por Deus. Sinta-se amado por Deus. Sinta-se amado por Deus. O Espírito está trabalhando aqui nesta noite. O amor de Deus está sendo derramado mais uma vez em nossos corações. Você é precioso, você é preciosa. Você é precioso, você é preciosa. Você é a imagem de Deus. Você é a imagem de Deus. De olhos fechados. De olhos fechados, irmãos. Sinta o amor de Deus que está sendo derramado na tua vida. Eu posso a Deus adorar. Sua alma é o bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou nisso. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui o que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Levante suas mãos. Você é o espelho.